Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso terceiro capítulo. Como eu já falei no nosso capítulo passado, o nome dele é Um Bosque Entre Dois Mundos. Mas primeiro vamos relembrar o que aconteceu no capítulo passado. No nosso capítulo passado, Um Diálogo Estranho, a gente consegue conhecer um pouquinho melhor o tio André, né? E a gente percebe algumas coisas sobre o tio André. Primeiro, ele é uma pessoa muito arrogante, né? Ele fala como se ele não tivesse que seguir regras, né? Ele fala pro Diggory que regras, quando se trata, assim, em lidar com outras pessoas, né? Por exemplo, do jeito que ele tratou a Polly, enganou ela, né? E essas coisas não são importantes para ele porque ele é mais importante que a regra. Ele se coloca acima dos bons costumes, da gente ser uma pessoa educada, né? Para ele isso não é importante. E o tio André, ele é um personagem muito interessante. Eu não comentei isso no capítulo passado para ver se vocês iam conseguir perceber sozinhos. Mas ele é uma pessoa muito inteligente de certa forma, né? Porque ele consegue enganar a Polly. Então ele fala assim: "Ah, não, então vocês podem ir para casa. Mas primeiro vocês não querem um presentinho?" Tipo assim, a Polly podia ter percebido que ele era louco, né? Que ele não tava tentando fazer o bem para eles, né? Ele trancou as portas, não deixou eles saírem. Então, assim, claramente ele não era uma pessoa confiável, né? Mas quando a Polly recebeu uns elogios de que ela era bonita, de que ela era uma dama, aí a Polly esqueceu de tudo. Ela falou, ele me acha importante, legal, né? Então eu quero o presente. Ela nem imaginou que talvez fosse uma armadilha. O Diggory tentou impedir ela, mas não deu certo, né? E, enfim, agora a Polly sumiu, né? O capítulo foi o seguinte, eles estavam lá no corredor, né, entre aquelas casas que são todas grudadas. Eles acharam uma porta, eles entraram nessa portinha. E daí eles descobriram, por final, que eles estavam na casa do Diggory, lá onde o professor André, ou o tio André, fazia as experiências dele. Ele era uma espécie de cientista, né? Um cientista louco. Aí a gente também descobriu que, na verdade, ele era um mago também, ele não era só um cientista, né? E ele enganou a Polly, e daí no diálogo dele com o Diggory, depois que a Polly sumiu, ele fala que ele conseguiu um certo pó, que era de outro mundo, e como ele era um cientista, então ele falou, eu vou arranjar um jeito, através de ciência e de magia, para poder ir até esse outro mundo, né? E ele construiu os anéis a partir daquele pozinho. Ele construiu os anéis amarelos e os anéis verdes. Os amarelos são para ir para o outro mundo e os verdes são para voltar. E daí a gente também percebe uma coisa sobre o Diggory. O Diggory é um rapazinho, é uma criança, mas ele é muito corajoso e ele é honrado também. Porque ele tá se tremendo de medo para ir viajar lá pro outro mundo, para poder levar um anel verde para Polly voltar. Mas ele toma essa responsabilidade para ele e fala: como o tio André é um covarde, que ele não vai salvar a Polly, eu vou, mesmo eu sendo uma criança. Então, mesmo a gente sendo pequenininho, mesmo a gente não sendo adulto, a gente pode ter atitudes que são muito bonitas e muito honradas, tá? Então, nesse sentido, vocês podem imitar o Diggory, tá? Vocês sempre podem tentar ajudar os amiguinhos, podem sempre tentar ajudar os irmãos de vocês, tá bom? Isso é uma coisa que vocês podem copiar do Diggory. As outras eu não sei tão bem, tá? A gente vai desmembrar aí o que vocês devem ou não fazer a partir das atitudes dos nossos personagens, tá bom? Então, nosso capítulo 3 é Um Bosque Entre Dois Mundos. O tio André e o estúdio sumiram imediatamente quando o Diggory tocou no anel amarelo. Por um momento, tudo ficou turvo, ou seja, tudo ficou embaçado, ele não conseguia distinguir as coisas. Diggory conseguiu ver então uma luz suave e verde, vindo de cima, em cima dele, e a escuridão embaixo. Não parecia estar apoiado em coisa alguma, ou seja, ele estava meio que flutuando, voando.
nada lhe tocava aparentemente. Aí ele pensou, acho que estou dentro d'água. Ou debaixo d'água, pensou, num susto. Mas percebeu em seguida que estava sendo levantado para cima. De súbito, ou seja, de repente, viu que tinha chegado ao ar livre e que se arrastava para a relva, ou seja, a graminha, da margem de um pequeno lago. Quando firmou os pés, notou que não estava pingando, nem respirando sem fôlego, como é de se esperar que aconteça com quem tenha estado dentro da água. Suas roupas continuavam sequinhas. Então, é como se ele tivesse saído de dentro do lago e fosse parar num bosque. À beira de um lago, com uns 3 metros de largura, cercado por um bosque. As árvores ficavam tão próximas uma das outras que não podia ver o céu. A luz existente era a luz verde coando-se através das folhas. Tipo assim, tá cheio de sombrinha, né? Você sabe quando é meio-dia, vocês olham, vocês estão debaixo da árvore e olham no chão assim, parece que tem uma rendinha no chão, né? Mais ou menos assim. O sol acima devia ser muito brilhante, pois a luz verde era intensa e cálida. Cálida quer dizer quente, tá? Não é possível imaginar bosque mais calmo. Não havia pássaros, nem insetos, nem bichos e nem vento. Quase se podiam sentir as árvores crescendo. O lago onde acabara de sair não era o único. Eram muitos, todos bem próximos uns dos outros. Tinha-se a impressão de ouvir as árvores bebendo água com suas raízes. Mais tarde, sempre que tentava descrever esse bosque, Dígore dizia, era um lugar rico, rico como um panetone. O mais estranho de tudo era que Dígore tinha praticamente se esquecido como viera parar ali. De qualquer modo, não se lembrava de Polly, nem de tio André, ou mesmo de sua mãe. Não estava assustado, nem excitado, nem curioso. Excitado é muito animado, assim, sabe? Quando você está muito animado para fazer alguma coisa, ele não sentia essas emoções. Se alguém lhe tivesse perguntado, de onde você veio? Provavelmente teria respondido, nunca saí daqui, tipo, eu sempre estive aqui. Ou depois, não era um lugar onde as coisas acontecem e as árvores vão crescendo e é só. Depois de completar o bosque, contemplar, ou seja, ficar olhando o bosque, por um longo tempo, Dígore notou que havia uma menina deitada ao pé de uma árvore, ali pertinho. Seus olhos estavam semicerrados. Semicerrados é quase fechadinhos assim, ó, tá quase dormindo. Como se estivesse entre a vigia e o sono, ela tá quase dormindo. Olhou-a por um tempo e nada disse, até que ela falou com uma voz sonhadora e satisfeita. Acho que eu já vi você antes. Aí ele respondeu, acho que eu também já te vi. Há quanto tempo você está aqui? Eu sempre estive aqui, respondeu a menina. Pelo menos, bom, não sei. Eu estou aqui há muito tempo. Eu também, disse Dígore. Não, você não, falou ela. Acabei de ver você saindo daquele lago. Acho que tem razão, disse Dígore com ar de espanto. Tinha me esquecido. Ficaram em silêncio por muito tempo. Escute, depois disse a garota. Será que já não nos encontramos antes? Tenho essa impressão. É como se fosse um quadro da minha cabeça, de um menino e de uma menina igualzinho a nós dois, vivendo num lugar muito diferente. Talvez não passe de um sonho. Também acho que sonhei a mesma coisa, pensou Dígore. Sonhei com uma menina e um menino vizinhos, e também umas vigas por onde os dois caminhavam. Lembro que a menina está com o rosto sujo. Não está confundindo? Falou ela. No meu sonho, é o menino que está com o rosto sujo. Eu não consigo me lembrar do rosto do menino, respondeu Dígore. E perguntou, o que é aquilo? Ora, um porquinho da Índia. E era mesmo, um porquinho da Índia gordinho, farejando a relva, cheirando, né? Bem no meio do animalzinho havia uma fita, e preso a ela, um reluzente anel amarelo. Vou mostrar aqui o lago para vocês. O bosque, ó.
Aqui tá o Diggory, né? E aqui o bosque. Acho que não tá focando, né? Bom, depois vocês veem. E aqui tá o desenho do porquinho da Índia, ó. Com o anelzinho amarrado, ó. Aqui tá a fitinha e o anel ali amarradinho nele. Quem é que será que é esse porquinho? E olhe, gritou o Diggory, o anel. E olha aqui também, você está com o anel amarelo. E eu também. A menina sentou-se, interessada pela primeira vez. Ficaram olhando um para o outro, de olhos muito arregalados, tentando captar alguma lembrança. E acabaram gritando ao mesmo tempo: Tio André! Logo se deram conta de quem eram e começaram a relembrar o resto da história. Depois de alguns minutos de animada conversa, então Diggory contou a Polly de que maneira torpe, ou seja, de maneira assim enganosa, tio André os levou até ali. O que vamos fazer agora? Perguntou a menina. Pegar o porquinho da Índia e ir para casa? Ah, não temos pressa, respondeu Diggory com um grande bocejo. Acho que temos, esse lugar é calmo demais. É tão feito de sonho, disse a Polly. Você está quase dormindo. Se a gente se entrega, cai por aqui mesmo e passa a vida toda cochilando. Pois estou gostando muito daqui, disse Diggory. Eu também, respondeu Polly, mas precisamos ir embora. Polly levantou-se e começou a caminhar cautelosamente na direção do porquinho da Índia. Porém, mudou de ideia. Acho que devemos deixar o porquinho da Índia. Ele está todo feliz. Se a gente levar o bichinho de volta, seu tio vai fazer algo horrível com ele. Aposto que sim, respondeu o Diggory. Pelo jeito que nos tratou. Aliás, como é que vamos voltar para casa? Mergulhando no lago outra vez, eu acho, disse Polly. Foram os dois para a beira do lago e puseram-se a olhar as águas calmas, que refletiam com profusão os ramos verdes e folhudos. Parecia um lago muito fundo. Profusão quer dizer assim que dava para ver certinho o reflexo, tá? Então é como se fosse um espelho, aí dava para ver bem os ramos das árvores. Ah, não temos roupas de banho, disse Polly. Deixe de ser boba. Não precisamos de roupas de banho, replicou Diggory. Podemos pular assim mesmo. Já esqueceu que a gente não se molha? Ah, e você sabe nadar? Perguntou a Polly. Um pouquinho. E você? Bem, mais ou menos. Acho que não vai precisar nadar, disse Diggory. Nós queremos ir para baixo, não é? Nenhum deles achava muito simpática a ideia de pular no lago, mas ninguém disse nada. Deram as mãos e colocaram, contaram. 1, 2, 3 e já! E pularam. Foi aquela pancada na água. Quando abriram os olhos, viram que ainda se encontravam de mãos dadas no bosque verde, com a água dando nos calcanhares. Parecia que o lago não tinha mais do que 1 palmo de fundura. Os dois saíram outra vez para a terra seca. O que é que está errado, ora essa? Perguntou a Polly, com a voz assustada. Mas não muito, pois era praticamente impossível sentir medo naquele mundo demasiadamente calmo. Ah, já sei, disse Diggory. É claro que não podia dar certo. Ainda estamos usando os nossos anéis amarelos, que só valem para a viagem de vinda. É o verde que leva para casa. Precisamos trocar de anéis. Tem bolso? Ótimo. Põe o seu anel amarelo no bolso direito. Eu tenho 2 verdes. Olha aqui, um para você. Com os anéis nos dedos, voltaram para o lago. Mas antes que tentassem de novo o mergulho, Diggory deu um suspiro que não acabava mais nunca. Oh! O que está acontecendo agora? Perguntou Polly. Acabei de ter uma ideia incrível. Genial! E os outros lagos? Perguntou ele. Não estou te entendendo, disse Polly. Escute, se podemos voltar ao nosso mundo mergulhando aqui, não é lógico que a gente deva ir para outro lugar pulando em outro lago? Imagine se há um mundo diferente no fundo de cada lago. Mas eu pensei que a gente já estivesse no outro mundo do seu tio, ou no outro lugar.
seja lá o que for. Você não disse? Ah, não chateie com o tio André, ora bolas. Ele não entende nada deste lugar, pois nunca esteve aqui. Por conta própria, falou de um outro mundo. Suponhamos que hajam dezenas. Quer dizer que este bosque é apenas um dos mundos? Não, disse Diggory. Acho que esse bosque nem chega a ser um mundo. Não deve ser mais do que um lugar de passagem. Polly olhava intrigada. Não está vendo? Lembre-se do túnel. Não pertence a nenhuma das casas, mas você pode andar por ele e entrar em qualquer uma delas. Não será este bosque uma coisa parecida? Um lugar que não pertence a nenhum dos mundos, mas que dá acesso a todos eles. Bem, ainda que... começou Polly, mas o amigo nem parecia ouvi-la. Isso explica tudo, continuou Diggory. Por isso aqui é tão calmo e sonolento. Nada acontece nunca, como no túnel. É dentro das casas que as pessoas conversam e fazem as coisas e comem. Nada existe nos lugares de passagem, atrás das paredes, em cima dos tetos ou debaixo do assoalho. Mas do nosso túnel podemos passar para todas as casas do quarteirão. Acho que daqui podemos ir para um lugar fabuloso. Qual? Falou ela. Qualquer um, respondeu ele. Não precisamos mergulhar no mesmo lago por onde chegamos. Pelo menos não por enquanto. O bosque entre dois mundos, disse Polly, com um olhar sonhador. Que bonito. Vamos logo. Qual lago você prefere então? Falou Diggory. Preste atenção. Eu aqui não vou experimentar nenhum lago novo antes de ter certeza de poder voltar pelo lago antigo. Ainda nem sabemos se vai dar certo. Perfeito. Vou voltar para ser agarrado por tio André, que vai tomar os nossos anéis antes da brincadeira ter começado. Isso não, disse o Diggory. A gente não podia ir pelo menos metade do caminho no nosso lago? Falou Polly. Só para ver se funciona. Se funcionar, trocaremos de anéis e subiremos de novo antes de voltar ao estúdio do tio. Levamos bem pouco tempo para subir até aqui. Acho que não vai demorar nada. Diggory chegou a se atrapalhar um pouco antes de concordar com isso, mas não teve outro jeito, porque Polly se recusava a novas explorações em novos mundos, caso não tivesse a certeza de poder voltar ao antigo. E se tratando de muitos perigos, era quase tão valente quanto ele. A Polly, né? Com marimbondos, por exemplo. Mas não estava interessada em descobrir coisas das quais nunca ninguém jamais ouvira falar. Diggory era do tipo que gostava de conhecer tudo. E quando cresceu, tornou-se o famoso professor Kirk, que aparece em outros livros. Depois de muita discussão, concordaram que deveriam colocar os anéis, os verdes por segurança, disse Diggory, pois assim a gente não vai esquecer qual é qual, e mergulhar de mãos dadas. No entanto, quando calculassem estar de volta ao estúdio do tio André, Polly deveria dar um grito, trocar. Então tirariam os verdes e colocariam os amarelos. Polly fez questão de ter o comando desta operação, contrariando Diggory. Colocaram os anéis verdes, deram-se as mãos e mais uma vez contaram com voz firme. 1, 2, 3 e já! E dessa vez deu certo. É difícil contar como foi, pois tudo aconteceu com uma rapidez extraordinária. Primeiro, houve luzes brilhantes num céu escuro. Diggory sempre achou que eram astros, ou seja, estrelas, jurando que chegou a ver Júpiter pertinho, a ponto de distinguir as luas do planeta. Mas quase instantaneamente começaram a surgir fileiras e mais fileiras de tetos, e puderam ver a Catedral de São Paulo. Era Londres lá embaixo. Mas enxergavam também através das paredes de todas as casas. Viram tio André, a princípio sombrio e fora de foco, mas ficando cada vez mais nítido. Antes que ele se tornasse de fato uma realidade, Polly gritou, trocar! E então eles trocaram os anéis. O nosso mundo foi se apagando mais uma vez, como num sonho, e a luz verde do alto ficou mais intensa, até que as cabeças apontaram para fora d'água e ganharam a margem do lago. A operação toda não durou mais do que 1 minuto.
Então, quando eles foram para o nosso mundo, parecia que eles estavam voando, né? Como se eles estivessem lá no sistema solar, aí vieram para o nosso planeta, daí começaram lá na cidade. Aparecer a cidade, assim, e eles viram as pessoas. Interessante, né? Pronto! Exclamou Diggory. Tudo certo. Agora vamos à exploração. Qualquer lago serve. Vamos experimentar este aqui. Um momento, disse Polly. Não vamos fazer uma marca neste lago? Ficaram pálidos e de olhos arregalados quando perceberam a extensão da loucura que Diggory esteve por cometer, pois existiam inúmeros lagos no bosque, todos iguais. E iguais também eram as árvores. Se não assinassem o lago, que conduzia ao nosso mundo, as possibilidades de encontrá-lo novamente seriam mínimas. A mão de Diggory tremia quando abriu o canivete e cortou uma boa braçada da relva na beira do lago. A terra, que cheirava deliciosamente, era de um vivo castanho avermelhado, que se distinguia contra o verde. Ainda bem que um de nós tem um pouco de juízo, né? Disse Polly. Não fique aí contando prosa. Vamos logo ver o que há num desses lagos, disse Diggory. Polly deu-lhe uma resposta ferida, e ele respondeu com palavras ainda mais indelicadas. A briga durou vários minutos, mas seria aborrecido contar tudo aqui. Vamos saltar para um instante em que ambos, com o coração aos pulos e caretas de medo, puseram à beira do lago desconhecido os anéis amarelos nos dedos e de mãos dadas. 1, 2, 3 e já! Splash! Mas mais uma vez não funcionou. Esse lago também parecia ser somente uma poça. Em vez de alcançar um novo mundo, só conseguiram molhar os pés e as pernas pela segunda vez naquela manhã. Se é que era amanhã, o tempo parece ser sempre o mesmo tempo no bosque entre os dois mundos. Que droga, disse Diggory. O que há de errado agora? Não pusemos os anéis amarelos? Ele não falou amarelos para a viagem para fora? Acontecia o seguinte. Tio André não entendia coisa alguma do bosque entre dois mundos. Tinha uma ideia errada sobre os anéis. Os amarelos não eram anéis para ir para fora, e os verdes não eram para ir para casa. Pelo menos não como ele pensava. A matéria-prima de que foram feitos ambos proviam do bosque. O material dos anéis amarelos tinha o poder de conduzir ao bosque. Era a matéria querendo retornar às origens. Mas a matéria dos anéis verdes, pelo contrário, estava querendo evadir, sair do seu próprio mundo. Assim, um anel verde levava do bosque para um mundo qualquer. Tio André, entenda, estava trabalhando com coisas que ele próprio não conhecia muito bem. Acontece isso com a maioria dos feiticeiros. Diggory, naturalmente, também não percebeu isso com clareza, a não ser mais tarde. Mas, depois de muita troca de ideias, os dois decidiram experimentar os anéis verdes, no mesmo lago desconhecido, só para ver o que acontecia. Se você topar, eu topo, disse Polly. Mas disse isso só por estar convencida lá no fundo do coração de que o anel não iria funcionar no poço de novo. Só havia um acidente a temer, o baque dentro da água. Não sei com certeza se Diggory estava pressentindo a mesma coisa. De qualquer maneira, quando colocaram os verdes e voltaram à beira do lago de mãos dadas, estavam bem mais animados e menos solentes do que da primeira vez. Solentes quer dizer assim uma coisa importante, né? Para eles já estava meio normal. Então eles contaram. 1, 2, 3 e já! E esse é o fim do nosso capítulo. O que será que vai acontecer? Será que eles vão conseguir ir para outro mundo ou não? Não sei. Vamos ver o que a gente pode pensar sobre esse capítulo. Primeiro, o Diggory e a Polly gostam de brigar, né? Eles gostam de discutir um com o outro, né? Mas, de um jeito ou de outro, eles acabam se dando bem de novo. E é sempre isso que a gente tem que fazer com os nossos coleguinhas, com os nossos amiguinhos, né? Ah, mais uma coisa. Falou ali que sobre a parte dos anéis. Se vocês não entenderam, vocês voltam de novo para vocês entenderem. O anel amarelo,
ele quer, é como se fosse um imã, tá? O anel amarelo, ele vai levar em direção ao bosque. E o verde é como se fosse a outra parte do imã. Ele não quer encostar, ele quer sair para fora. E é por isso que quando a gente vai para o nosso mundo lá do bosque, a gente tem que usar os verdes. E quando a gente quer ir para o bosque, a gente tem que usar os amarelos. Mas o tio André, como o escritor do livro falou, era um feiticeiro. E feiticeiro não entende o que está fazendo. Isso é uma coisa para a gente pensar sobre feitiçaria, tá? Quando a gente fala de bruxas, dessas coisas que são do diabo, né? Essas pessoas, elas não entendem exatamente o que elas estão fazendo de errado e como isso pode ser tão ruim. Elas acham que elas vão conseguir o que elas querem. Por exemplo, o professor, o tio André, ele quer ser um grande feiticeiro, ele quer ser um grande professor, um grande cientista. Então, o que ele quer é a glória. Por isso que ele é tão arrogante, né? Por isso que ele não liga para as regras. Por isso que ele não liga para as pessoas. Ele não liga para as crianças, né? Ele não liga para o porquinho da Índia, ele não liga para nada. Então, ele é uma pessoa muito egoísta. E é esse tipo de sentimento que o diabo tenta infundir no coração dessas pessoas. E elas acabam indo para esses lados errados, né? Falando em feitiçaria, falando em coisas espirituais que eles dizem, né? Ah, não sei o que lá do Buda, não sei o que lá de signo, da astrologia. Essas coisas, elas não levam a Deus e não levam à verdade. E a gente percebe isso na forma com que a pessoa age com as outras, né? Então, se uma pessoa, um adulto que devia proteger as crianças, não valoriza as crianças, não quer proteger as crianças, isso é um ato maligno. E é um ato inspirado pelo demônio, tá? Então, a gente tem que entender que a feitiçaria, ela corrompe as pessoas, tá? Então, quando alguém vier falar de feitiçaria, vier falar de signo, vier falar dessas religiões esquisitas, vocês não precisam falar nada assim pra pessoa, porque às vezes vocês não conseguem falar, vocês não sabem, né? Mas tenham certeza de que isso é errado, tá bom? E não vão atrás disso aí, tá? Então esse é o recado de hoje. O nosso próximo capítulo vai se chamar O Sino e o Martelo. O sino e o martelo, o que será que vai acontecer? Ah, mais uma coisa que a gente vai talvez comentar no próximo capítulo é sobre por que o mundo, o bosque entre dois mundos é tão calmo, tá? Mas isso eu deixo para o próximo capítulo, tá bom? Ó, beijo para vocês e até mais.